Olá, amigos. Nossa lição de hoje, o capítulo 19, o terapeuta como guia a Deus. Nessa lição, Dias da Cruz fala para nós da importância do trabalho terapêutico dos terapeutas profissionais. Muitas vezes nós temos inibições, temos perguntas, questões, preconceitos com relação ao trabalho dos psicólogos, dos psiquiatras, particularmente aqui falando mais do trabalho dos psicólogos. E é interessante que o título da mensagem é O Terapeuta como Guia a Deus. Então, Dias da Cruz vai começar falando que o terapeuta é um guia a Deus, que contempla o horizonte sombrio dos conflitos humanos a partir do centro que emana serenidade. E ele vai falar para a gente que o objetivo, do trabalho terapêutico é o encontro do eixo na serenidade com a conexão com a alma. Essa é a meta fundamental, encontrar o nosso eixo, conectar com a nossa alma. E o terapeuta é um facilitador desse processo. Quando a criatura consegue fazer essa conexão e estar centrada em si mesmo, nesse eixo que sustenta a psique, que sustenta o espírito imortal, ela vai conseguir, então, não eliminar as dores, mas pairar acima das dores e conflitos de periferia que refletem a nossa busca diária pelo encontro com Deus, pelo sentido da existência da vida, uma busca de periferia. Então, nós conseguimos, no momento em que nos conectamos com esse eixo, com a essência, as dores, as dificuldades e as lutas ainda permanecerão, mas terão um lugar periférico, um lugar propício e adequado de instrumentos para o engrandecimento da criatura, para que a criatura continue a crescer na direção da luz. Ele vai fazer uma comparação e vai dizer que essa conexão, esse estado de conexão da criatura com a sua essência é como se fosse uma lareira dentro de uma mata densa. Então, nessa lareira, nessa clareira, melhor dizendo, repousa, diz ele, a tranquilidade, a paz, alimentada pelo fogo da vida que nunca cessa e nunca apaga. E para que nós, então, acessemos esse lugar sagrado, esse lugar de conexão dentro de nós, que é como uma clareira nos nossos dias, é preciso que nós abramos com picadas a floresta fechada que cerca essa clareira. Floresta feita de medos, de conflitos, de desejos e de prazeres. Então é preciso que nós abramos caminhos através dessa floresta densa, desses sentimentos, dessas experiências difíceis, a fim de que possamos vencer recalques, defesas, traumas que ameaçam a nossa caminhada. Então, ele vai nos lembrar que é somente esse processo de ir e voltar, muitas vezes ao centro de si mesmo, que vai permitir que a criatura encontre a sua paz e encontre a cicatrização para as suas dores. Ele vai dizer assim: somente indo e voltando muitas vezes ao centro de si mesmo, o homem mantém aberto o caminho que conduz à fonte onde se nutre para as lutas diuturnas do progresso. Como todo caminho precisa de cuidado e proteção, a fim de não se perder no crescimento das ervas daninhas que crescem no solo sempre humilde, que a tudo acolhe sem
questionar. Então o terapeuta, ele é não uma pessoa que nós vamos buscar com a intenção de encontrarmos nesse instrumento de Deus, né? Nesse médium, nesse missionário dentro da sua profissão, alguém que traga respostas prontas. O terapeuta não está ali para trazer soluções para a nossa vida diária, mas para nos conduzir numa parceria. É um coração que vai nos estimular, nos inspirar e ser parceiro nesse processo, nesse trabalho de abrir esses caminhos que nos levem ao centro de nós mesmos, onde nós vamos encontrar esta clareira que nos propiciará momentos de repouso. Então o terapeuta abre picadas em parceria com o coração daquele que está em terapia, a estimulá-lo, inspirando-lhe coragem de encontrar em si a certeza do centro, de saber que há um centro e que apesar de toda a densidade da floresta, de toda a escuridão, de todos os obstáculos do caminho, com a ajuda deste instrumento divino, conhecedor, estudioso da alma humana, ele vai então nos ajudando a caminhar de forma cautelosa, de forma segura para esta clareira, para este centro, sempre nos encorajando e nos falando da existência do centro, desse local de cura, desse local de transcendência, dessas dores, desses traumas. Continua então dizendo Dias da Cruz: inspira-lhe e acompanha-lhe, segue com ele as picadas abertas, a fim de reconhecer se o caminho conduz à fonte ou aos círculos que a margeiam sem tocá-la. Ou seja, ele vai nos ajudar a andar na direção deste centro, sem que não nos percamos nas margens, nas periferias ou nos caminhos talvez enganosos que mais nos distanciem através das defesas psicológicas que naturalmente, muitas vezes inconscientemente, nós colocamos ainda temerosos de olhar para a nossa essência, de trilhar os caminhos, de lidar com as dores, com os traumas e com conteúdos que muitas vezes nos desagradam. Então, um bom terapeuta, ele nos auxilia, porque muitas vezes esse caminho do autoconhecimento, da busca interna, é um caminho profundamente doloroso e muitas vezes nós vamos nos sentir sem chão nessa caminhada. Então é muito bonito, é muito rico, é muito valioso, na verdade, o trabalho destas almas amigas que nos permitem caminhar na direção da nossa dor sem a sensação de que estamos perdidos, porque neste caminhar em parceria nós sabemos que sempre há aquele coração amigo, capacitado, caminhando conosco e que vai nos permitir o suporte necessário, o apoio, para que apesar de toda a dor, apesar muitas vezes da dor que vem das desconstruções, que nos dão a impressão de que as nossas certezas estão caindo por água abaixo, aquilo que nós acreditávamos ser a verdade começa a se desfazer diante dos nossos próprios olhos. Então é muito acalentador ter aquela pessoa do seu lado que com segurança te conduz e com segurança te acolhe, te segura, te dá a mão e te permite continuar a caminhar de forma eficaz e protegida, não é? E adequada. E é muito lindo o final da mensagem quando Dias da Cruz diz então: nesse movimento de ida e vinda, ambos, terapeuta e o paciente, se alimentam do chamado interior do fogo da vida que deseja aquecer, nutrir e viver. Conduzindo, termina conduzido. Guiando, termina guiado.
E quando a relação terapêutica se converte em caminho de cura, ambos encontram Deus, perante o qual rendem louvor em sua intimidade, acolhendo com humildade a vontade sempre sábia do Senhor para as suas vidas. Então fica aqui a nossa reflexão sobre esse capítulo importante. Eu falo com experiência própria de quem teve, graças a Deus, a possibilidade feliz de participar de um processo terapêutico que muito me ajudou, e muita da minha gratidão, ela permanece comigo até hoje. Muitas vezes a gente diz que não tem dinheiro para terapia, e investe o dinheiro em tantas outras coisas que vêm e que vão. E, no entanto, os ganhos do processo terapêutico são ganhos que dinheiro nenhum pode comprar, porque ficam com a gente, caminham com a gente, são valores, é a cura, não a cura do corpo físico, que muitas vezes é temporária, mas permite a cura da alma em níveis mais profundos e a experiência da liberdade, a experiência da felicidade em níveis que a matéria é incapaz de nos dar. Não é necessário sempre ter o processo terapêutico, mas a gente gostaria de dividir a palavra de Dia da Cruz e o nosso testemunho pessoal do valor desses amigos, desses companheiros que fazem esse trabalho como instrumentos de Deus. Um abraço para todos.